É. Já já a gente começa. Ó, tenho novidades boas. Estive com o presidente do INEA agora há pouco, por isso até que eu me enrolei aqui, porque demorei um pouco, mas eu já tenho até as vagas. Eita, tá Tem ganhando. para É, advogado? novidades quentinhas, né? Eu tenho as vagas. Tem Tem, para tem, advogado, Marcos? tem para advogado. Porque eu corri para tirar esse negócio dessa prova aí. Vou dar um spoiler. Será que vai Advogado. ter para geógrafo? Advogado, 12 vagas. Então não é minha. Geógrafo, tem. Depois eu conto tudo. Foi só spoiler. Geógrafo tem 6. Tá, né? Tô. Bom, então, eu sou a Andréa Loureiro, sou engenheira florestal. Já vi que tem engenheiros florestais aí, né? Que não quer atuar muito, mas enfim, sou engenheira florestal também, formada pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Já trabalhei com ensino e pesquisa na Universidade Rural também, da Fisiologia Vegetal, fui professora substituta lá. Mas fui fazer uma pós-graduação em gestão de recursos hídricos na COP, a qual me levou para a gestão pública. E de lá eu não saí mais, não voltei para a academia, fui fazer mestrado e tudo mais. Eu gosto da gestão pública e atuei dentro de um comitê de bacia, né, como engenheira júnior. Foi minha segunda atuação profissional. A primeira foi na Universidade Rural, né, trabalhando com ensino e pesquisa da fisiologia vegetal. E, posteriormente, fui para um comitê de bacia logo após essa pós-graduação, aonde eu me encantei pela gestão de recursos hídricos participativa, de recursos hídricos, que é, né, ela vem da política nacional de recursos hídricos, que é a política 9433 de 97, e a nossa política estadual aqui do Rio de Janeiro, que é a 3239 de 99, que é bem alinhada com a política nacional, mas ela tem umas particularidades bem regionais, né? Então, eu tenho certeza que no concurso do INEA, que é o órgão gestor de recursos hídricos, a política estadual e as suas particularidades vão cair assim, e, né, e ele tem umas coisas bem de inovação nos últimos 3, 4, 5 anos dentro do Estado do Rio de Janeiro, da política estadual de recursos hídricos, né? Que é essa questão da gestão de recursos hídricos bem regionalizada, que é bem estruturado dentro do Rio, né? E, em função do INEA ser o órgão gestor dos recursos hídricos, ele trouxe várias notas técnicas, resoluções do Conselho Estadual, enfim, tem muita coisa legal nesse tema aí para o pessoal, para a gente falar para o pessoal e eles estudarem, com certeza serão questões de provas assertivas. O Vitor entrou agora, Vitor Valente, professor nosso também. Vou deixar ele se apresentar, né? A matéria dele é Unidade de Conservação, Código Florestal, Mata Atlântica. Você tá ouvindo, Vitor? Tô sim, Marcos. Boa noite, pessoal. Então pode fazer as honras da casa se apresentar aí. Beleza. Eu tava ouvindo você falar agora, tem gente nova e tem gente da outra turma, né? E tem gente que está ainda sondando aí qual é o do nosso trabalho, então Beleza. você pode explicar aí sobre a sua matéria, se apresenta seu currículo aí e tal, e segue o Então tá barco. bom. Bom, boa noite, pessoal, novamente aí. Sou o Vitor, então, analista ambiental do ICMBio. Já fui analista ambiental do IBAMA também. Atualmente sou chefe da APA Petrópolis, já há algum tempinho, né? Quase 15 anos, 13 anos agora. É, Sou formado em Direito e em Biologia. Fiz especialização também em Direito Ambiental, em Direito Público e recentemente finalizei o mestrado também em Direito e Políticas Públicas pela Unirio. Como o Marcos colocou aí, normalmente sou eu que trato aí dos temas do Código Florestal e toda a legislação que envolve aí a questão da proteção das florestas, tá? Então, a gente não fica só no Código Florestal, vai para as resoluções CONAMA também, como é um caso de concurso estadual também, entra às vezes em algumas normas estaduais, tá? Que a gente vem falando isso muito com a turma, com essa primeira turma, né? Que a gente ainda não tem
um edital, né? Então, sim, a gente pega o que é mais possível de ser cobrado, né? E as principais normas, né? Código Florestal, por exemplo, é uma norma que não tem como fugir. Essa está sempre em todas as provas ambientais. A gente aqui no nosso bioma, Lei da Mata Atlântica é outra que vai estar sempre. O SNUC também, o Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Enfim, são normalmente os três grandes temas aí que eu trato com vocês. Pessoal que já teve aí algumas aulas comigo, a gente tenta trazer algumas imagens, gráficos, enfim, tentar utilizar de outras metodologias, de não só ficar lendo a lei, né? Até porque o objetivo não é esse, é inclusive misturar as normas. Vocês viram aí, pessoal, da primeira turma, que a gente teve aula que falou aí de quatro, cinco normas ao mesmo tempo. Então, isso otimiza o tempo de vocês, deixa vocês mais livres para outras matérias, né? Então, vocês conseguem focar ali certinho o que que precisa de cada legislação, de cada norma, né? Eu sempre falo também nas aulas aí a questão desse tipo de concurso, que é um concurso em que a gente trabalha aí a lei seca, né? Não vai trabalhar grandes discussões de doutrina, de jurisprudência, por mais que de vez em quando a gente dê uma conversada, né, Marcos, em cada aula. Ah, o STF tem decidido isso, STJ, enfim, mas não é tanto o objetivo do curso, né? Como um curso preparatório, a gente foca muito mais nas normas em si. Então vocês vão ver que muita coisa, às vezes, mas a norma diz isso, na prática é outra coisa. Ok, mas a gente vai focar no que a norma está falando. Então a ideia é que a gente trabalhe aí todas esses princípios e normas aí com vocês, tá? Então, isso aqui, gente, é um ofício, tá? Ó, Renato Jordão, presidente, de 20 de março de 2026. Então, isso é recentíssimo. Então, vamos lá, ó. Vou passar devagar aqui lá do começo. Administrador, 23 vagas. Advogado, 12. Analista de sistemas, 4. Arquiteto, 8. Assistente social, 1. Auditor, 1. Bibliotecário, 2. Biólogo, 32. Comunicador social, 5. Hoje em dia, redes sociais predominam, né? Então, até isso tem que ter aí, né? Bom, enfim. Contador 3, economista 11, engenheiro 47, e aqui é um engenheiro genérico, tá? Eu dei uma olhada nisso aqui rapidinho antes de iniciar a live, mas não entendi muito bem. Primeiro eu achei que fosse desdobrar aqui, mas não. São 47 engenheiros, e aí tem Esse engenheiro aí, agrônomo. Marcos, Oi? esse engenheiro aí deve ser por conta de vaga remanescente da FEEMA, que na época só existia o cargo de engenheiro. Pois é, pode ser, Ah, mas enfim, me estranha um pouco isso não ter sido atualizado para a realidade de hoje, mas enfim, essa é a informação oficial, tá? E aí tem 2 agrônomos, 4 engenheiros ambientais, 3 engenheiros civis, 4 engenheiros de manutenção, um engenheiro de minas, um engenheiro de petróleo, engenheiro em segurança do trabalho 2, engenheiro florestal 3, engenheiro hidráulico 4. Engenheiro químico 1, engenheiro sanitarista 3, farmacêutico 4, geógrafo 6, 5 geólogos, um médico do trabalho, um meteorologista, 2 pedagogos, um psicólogo, 14 químicos, 6 secretários executivos, 2 veterinários, 25. Aí agora vem técnico, né, para quem estava na dúvida se ia ter vaga para técnico, então tem técnico administrativo, técnico ambiental, técnico de contabilidade, técnico em computação, técnico em desenho, técnico em química, técnico florestal. 317 é o total, tá? Então, como eu falei, informação, né, fresquinha, isso não é nada também. Não é segredo, isso é um documento público, está no sistema SEI, tá? Quem quiser depois
também pesquisar. E outra coisa, né, que assim, eu tenho recebido muita pergunta, assim, as pessoas ficaram um pouco preocupadas, primeiro com essa questão do Estado e da situação do governador, né? E também a gente, enfim, primeiro, isso não afeta em absolutamente nada, né? Para quem não sabe, né, essa questão do concurso surgiu em função de um estudo que foi feito pelo Tribunal de Contas lá em 2022, né? Tá até aqui, ó. 2022, não sei se vocês estão vendo o que está na tela aqui agora, né? É o mesmo ofício que o Tribunal de Contas recomendou a adoção de medidas para garantir o suporte técnico, né, dos órgãos estaduais, de modo geral, né? Aí foi feito um estudo e no final gerou um termo de ajustamento de gestão, né, que é tipo um TAC, né, só que chama TAG, e que definiu inclusive prazo para a realização do concurso, um prazo que já venceu é, há uns, em 2024, se não me engano, mas com essa questão também da situação fiscal do Estado do Rio, enfim, isso ficou meio parado, mas aí depois disso, além de tudo, né, o Ministério Público entrou com uma ação civil pública, isso mais recente, no final do ano passado, cobrando, entre outras coisas, né, essa ação civil pública, ela cobra mais do que só a questão do concurso, mas também a realização do concurso, né. E a novidade, né, que eu soube hoje também, que o presidente do INEA me falou, é que com o fim do regime de recuperação fiscal, né, e isso é uma outra informação que eu vou passar para vocês no detalhe, né, o Estado do Rio já supera até mesmo esse questionamento, né, enfim, já tinha parecer jurídico dizendo que era possível fazer esse concurso porque é suprimento de vagas, então não teria problema, mas enfim, até mesmo essa que era uma questão que estava sendo colocada aí, também já está superado e, né, como a gente também já divulgou, no final do ano passado o Conselho Diretor do INEA criou uma comissão para começar a trabalhar e desenvolver a elaboração desse edital, né? E por isso que a gente já está nessa fase aqui com quantidade de vagas. E é isso, do ponto de vista, né, do processo, é isso que aconteceu. Eu estou com uma pergunta aqui. Não vi vaga para gestor ambiental. Isso é uma surpresa também, enfim. Aparentemente, né, como a gente está vendo aqui, eles se pautaram apenas nas vacâncias, né, referentes aos concursos anteriores, então eu acho que isso cria algum tipo de limitação, mas não entendo o suficiente sobre isso, mas mesmo antes de eu pegar esse documento, né, que eu peguei hoje, agora há poucas horas, eu já tinha também entrado em contato, né, com a presidente lá da Anageia, a Viviane, e comentei, né, que era importante a associação de vocês fazer gestões junto ao INEA para que tentasse incluir aí um número de vagas para gestores ambientais. Não saiu o edital ainda, então eu não diria assim que é impossível que eles mudem alguma coisa. O que está apresentado lá o que está na Casa Civil agora, né, para ser a lista de vagas pro edital, né? Agora, como existe uma ação também tramitando aí, pode ser que exista espaço, né, para se aumentar esse número de vagas. Diminuir não vai, mas talvez para aumentar, né? Quem sabe? Tá? Mas assim, nosso compromisso aqui é com os fatos, então eu estou passando para vocês aquilo que a gente tem por enquanto aí de informação, e como eu falei, né, essa informação foi confirmada hoje na reunião que eu tive com o presidente do INE, e esse documento é um documento oficial aí que está no processo. O Adilson, ele está numa reunião de condomínio que ele não tinha como não ir, enfim, então ele está dando uma fugida para falar com a gente.
mas de qualquer jeito, só para apresentar ele para vocês, ele é do IBAMA, mas o Adilson, volta e meia, dependendo da administração, ele é cedido para o INEA, então já teve bastante experiência no INEA também, a área dele de direito e as aulas dele aqui no nosso curso são relacionadas com ética no serviço público, direito administrativo e a parte de fauna, né, que é a especialidade dele é, no IBAMA e também quando ele atua no INEA, né? Então, Estão me escutando agora? opa, Adilson, eu me antecipei e fui passando o teu currículo pro pessoal aqui, inclusive as aulas que você dá, mas assim, eu sei que você está Maravilha. enrolado falei que você está enrolado com uma reunião de condomínio aí, então fica à vontade aí o tempo que você quiser e quando você precisar sair não tem problema, tá? Eu queria dizer para a pergunta anterior que no IBAMA foi complicado, mas para as pessoas, porque se eu não me engano, a prova de nível médio foi de manhã e a prova de nível superior foi à tarde, ou seja, dava para a pessoa fazer o nível médio e o nível superior, é mais cansativo, obviamente, né? Você vai fazer uma prova de manhã e outra à tarde, não é o melhor cenário, né? Sim, E assim, eu acho que é importante só a gente ter essa noção de que seguir estudando, é, assim, esse encaminhamento hoje que o Marcos deu, né, essa informação, foi extremamente relevante, porque realmente rola aquela avaliação de que não vai acontecer o concurso, né, de que vai ficar empurrando e claro que é uma preocupação, embora até Marcos, obviamente, pelo cargo de presidente, o tempo que eu passei lá, obviamente, órgãos ambientais precisam de corpo técnico, né? Isso é uma evidência, assim, agora até pela experiência recente do IBAMA, entram 300, se aposentam 100, 200. Então, a entrada ela é sempre inferior ao que é necessário. Então, assim, manter-se estudando para concursos ambientais, né, manter-se atento para concursos ambientais é sempre interessante, muito por isso, né? Anos e anos sem concursos, anos e anos não são carreiras que regularmente têm concurso, todo ano entram 100, 150 pessoas, vão se aposentando. Realmente essas situações extremas, fica 4, 5 anos sem concurso e aí, de repente é um calhamaço de vagas. Então, a área ambiental ela tem essa característica, infelizmente não tem uma regularidade de concursos, então a gente tem que ficar estudando, tem que ficar atento às demandas. A grande vantagem, e a gente tem conversado, é bem recente, é que pelas nossas profissões, minha, do professor Vitor, do professor Marcos, a gente acaba estando extremamente inteirado e atualizado, né? Do que está acontecendo no órgão, do que tem, ainda mais em órgãos, né? E aí, professor Marcos e professor Vitor, ainda mais na área ambiental, que a gente vive o tempo inteiro com ienes, iene, portaria, são normas, ao contrário de muitas vezes de lei, uma lei penal, quando altera é uma coisa que todo mundo sabe, forte. Agora, iene, resolução, então, isso realmente, a facilidade de estarmos cotidianamente nos órgãos, isso facilita muito para ter essa percepção mais atualizada dos encaminhamentos, dos procedimentos. E, gente, é isso, é estudar, manter-se atualizado, porque do nada, como o professor Marcos falou, independente dessa questão até de quais vagas, para as quais carreiras, é claro que na área federal, a questão do analista ambiental macro ela às vezes facilita no conceito de não ter essa percepção de vagas direcionadas. Muitas vezes no mundo real a gente sente falta de ter as carreiras, né, os especialistas, entre aspas, mas de ter os especialistas, mas cada um com a sua percepção, né, do melhor do melhor modelo. Mas é isso aí, gente. Obrigado pelo carinho. Desculpa assim tudo meio corrido, às vezes os agendamentos de data e acho que todo mundo tem vida, né? E aí às vezes a vida da gente dá uma atropelada. obrigado, Adilson.
A gente precisa também usar um pouquinho o tempo, né, para explicar para quem está interessado em fazer o curso sobre como é que é a nossa estratégia, né? Basicamente, a ideia de começar esse curso antes do edital é justamente porque a gente tem experiência, a gente fez curso para IBAMA e ICMBio 2 vezes, né, Vitor? E esperar o edital para começar a estudar, gente, é uma roubada, porque o edital sai e marca a prova para 2 meses depois. Eu me lembro que teve um do IBAMA e ICMBio, né, que saiu o edital em dezembro. As pessoas tinham que estudar no Natal e no final de fevereiro já era a prova. E como o concurso para o INEA, né, um órgão ambiental estadual, um estado que tem muita legislação própria e específica, né, eu acho que a gente não precisa, a gente não tem dúvida nenhuma de que toda essa legislação estadual que o servidor do INEA utiliza praticamente no dia a dia, certamente isso vai cair, né? Com certeza vão ter outras coisas que vão cair e que estão além desse nosso conteúdo, dessa fase um, né? Mas que aí depois, na segunda fase do nosso preparatório, aí a gente já mergulha no edital. Eu meio que atropelei aqui. Então, como é que funciona a nossa estratégia? A gente tem a fase um, né? Que é essa que a gente já tem uma turma seguindo e estamos abrindo essa segunda turma. Na fase um, a gente estuda toda a legislação ambiental do Estado, a gente estuda noções básicas que caem em todo tipo de concurso público, como noções de direito constitucional, direito administrativo, que mais? A legislação federal, né, ambiental, que é importante, né? O professor Vitor já falou, Código Florestal, não tem como não cair Código Florestal num concurso para um órgão ambiental, Código Florestal, Mata Atlântica, Unidade de Conservação, né, que é o SNUC. Então, assim, nessa primeira fase, a gente vai aprofundar vocês nesses temas todos além dos temas das resoluções novas, as resoluções todas que estão vigentes, né, no Estado do Rio, que são resoluções do INEA, mas também tem resoluções do CONEMA, né, que é o Conselho Estadual do Meio Ambiente, tá? Eu vou compartilhar aqui na tela também, que a gente tem esse conteúdo programático aqui. Aqui são as aulas da turma um que já foram dadas, né? Mas a gente tem um conteúdo que, inclusive, é um conteúdo que ele é até de certa forma dinâmico, tá, gente? Porque como a gente está começando antes, qualquer coisa nova que surge, qualquer resolução nova que se aplica, que a gente entende importante nesse período, a gente acrescenta e vai encorpando aqui esse conteúdo. A ideia dessa fase um, né, que a gente está focado nela agora, são 6 meses, né? E um total aí de quase 100 horas de aula. São 2 horas por aula, 2 aulas por semana, ou seja, são 16 horas por mês. E a gente agrega ainda aí aulas que são revisão, exercício, provas de concursos anteriores. Tá? Então, assim, é uma imersão mesmo, que estava falando isso hoje com o presidente do INEA, e que ele, inclusive, ele ficou bastante satisfeito, né? Assim, pô, eu falei, presidente, pode ter certeza que pelo menos os alunos que passarem por nós vão entrar no INEA prontos para trabalhar no dia seguinte, porque a gente vai cobrir tudo aqui, né? Enfim, dentro, né? Tô passando aqui rapidamente, mas assim, dentro só da legislação ambiental estadual, a lei de criação do INEA, regimento interno, quem é competente para fazer o quê, quem é que assina a licença de significativo impacto ambiental, o que as superintendências fazem, até a parte mesmo de servidor, né? Então tem programa de transparência, regime diferenciado de trabalho remoto, resolução INEA 329 de 2025. Assim, tudo que tem para saber sobre o INEA, vocês vão saber, né? O CELCA, que é a legislação ambiental, é a legislação de licenciamento ambiental, e que, inclusive, hoje, nesse momento, está sendo
analisada com base na Lei Geral do Licenciamento, a lei federal. Então, qualquer mudança que surgir, a gente vai passar para vocês, tá? Que a gente achou melhor já ir começando a estudar do que esperar ver como é que vai ficar isso no final. A política estadual de recursos hídricos, né, que a professora Andréa vai passar para vocês, a parte de fiscalização, programas de autocontrole e monitoramento, o programa Olho no Verde, o Promon Água, o Procon Água, as políticas de incentivo, o ICMS ecológico, né? Estamos também com um professor aí que sabe tudo, praticamente desenvolveu o ICMS ecológico no estado do Rio, e que eu vou deixar para revelar o nome depois, porque não está certo ainda, mas assim, todo tema que a gente consegue colocar alguém que é específico da área. Então, assim, esse é o nosso modelo, né? O nosso modelo é esse. A gente dá a mão para vocês, né, Vitor? A gente dá a mão, se abraça e a gente está junto para, né, se pudesse sentar lá e fazer a prova junto, a gente fazia, é que não pode. Mas a gente está abraçado aí na mesma missão, que é passar o maior número possível dos nossos alunos aí para os concursos que a gente se disponibiliza a fazer. Importante, falando sobre o conteúdo, tá, gente? A gente não inclui essas matérias que são, vamos dizer assim, também são comuns em todos os concursos, mas que não tem muito a ver com o nosso perfil. Então, a gente não tem aula de português, nem de língua estrangeira, redação, matemática, estatística ou informática. A gente, em princípio, a gente não oferece, a gente não se compromete com isso. O que não impede, já aconteceu em outros concursos, a gente apareceu professor qualificado para dar aula de português, a gente ofereceu um módulo específico, né? Aí a gente combina um valor aí especial para os nossos alunos, aí o professor dá aquela aula, tá? Mas o nosso programa aí que a gente disponibiliza aí para quem quiser conhecer mais, ele não inclui esses temas, tá? Ponto de vista prático e objetivo, né? Para quem se interessou, aí a gente tem um grupo de WhatsApp que a gente chama de o PrEP, né? Que são para as pessoas que estão interessadas em mais informações, ainda não tiveram, não tomaram a decisão, né? Então a gente tem um grupo que, se você que está aqui assistindo a gente agora se interessar, né? Aí pode procurar lá no nosso Instagram, ou deixar no chat aí a sua informação, o endereço de e-mail. A gente está. Esse própria live ela vai ficar salva, vai ficar aí no YouTube e a gente coloca vocês nesse grupo, passa todas as informações, tá? E vou colocar aqui o slide também com valores para quem, né, quiser saber, né? Isso é uma parte importante. Então a gente tem um valor, tá? Que é. Tá todo mundo vendo aí o slide? Sim, de investimento. Tá. A fase um, né? O valor é R$ 180 por mês, tá? E quem entra na fase um vai continuar pagando esse mesmo valor na fase 2, sendo que a fase 2 a frequência das aulas aumenta, né? O número de horas por semana aumenta, porque aí a gente vai mergulhar no edital, né? Lógico, se a gente tiver quanto mais a gente tiver passado para vocês nessa fase um antes do edital, menos, né? Assim, mais tempo a gente vai ter para estudar aquilo que não foi contemplado na fase um, tá? Mas de qualquer jeito, a previsão é que na fase 2 saiu aqui, né? Na fase 2 a intensidade, né? A carga horária aumenta, tá? Então, as nossas aulas são 2 vezes por semana. Essa próxima turma, ela vai entrar com aulas às segundas e quartas, né? De 7h30 às 9h30. Isso também pode ser ajustado aí, ou 7 às 9, enfim, isso aí a gente ajusta conforme o perfil também dos alunos, mas basicamente é isso. São aulas de 2 horas,
duas aulas por semana, tá? Nessa fase um e durante 6 meses, tá? O material didático são as próprias apresentações em PDF e todo o material, toda a legislação, enfim, alguns manuais. O INEA tem muito manual técnico também que a gente disponibiliza para vocês. Tudo dentro desse valor, né? A gente usa a plataforma Zoom, que é a que a gente está aqui fazendo essa live aqui agora. E é isso. Alguma dúvida, gente? Eu falei a beça, a gente falou a beça, mas estamos aqui abertos aí para tirar a dúvida de vocês sobre o curso, sobre o concurso, vocês que entraram agora na live, enfim. Boa noite, é Fábio aqui falando. Oi, Fábio. Vai ter algum tipo de simulado, alguma coisa a respeito? Sim, sim. Quando a gente está na fase 2 já com o edital, a gente faz sim. Mesmo antes, nessa fase que a gente está agora, a gente encaixa algumas aulas que são revisão e exercício, né, onde a gente utiliza algumas provas de concursos anteriores, algumas provas formuladas por nós mesmos, tá? Mas simulado a gente faz sim na segunda fase. Tá, ok, obrigado. Tá? Eu acho que eu parei aqui quando eu estava explicando isso, esse valor de R$ 180, é, ele se mantém durante a fase 2 para quem fez a fase um com a gente, tá? Aquelas pessoas, e algumas pessoas preferem esperar o edital, tá tudo bem. As pessoas que entrarem só para a fase 2 aí o valor é de R$ 240 por mês, tá? Se você tiver já feito algum curso com a gente, as pessoas que já fizeram curso com a gente oferece uma bolsa, tá? De 50%, enfim. Esse valor pode ser pago mensalmente, através de Pix ou qualquer outra forma de depósito bancário, ou a gente também oferece um desconto se você quiser pagar parcelado, né, no cartão, a gente dá 10% de desconto, tá? Deixa eu só fazer mais uma pergunta, professor. Pois No, não, Fábio. no caso, 6 meses, né, de 180. Mas aí, se o edital sair antes ou demorar mais de 6 meses, como que fica assim? Então, Continua. boa pergunta. Se o edital sair antes, você não vai precisar pagar os 6 meses de 180, tá? O que vai acontecer é que aquele conteúdo que a gente não teve tempo de dar nos primeiros 6 meses, a gente vai jogar tudo na fase 2 com a vantagem, ou desvantagem, que aí a gente já vai sabendo o que realmente vai cair na prova, tá? Mas você não tem obrigatoriamente que pagar os 6 meses. Vamos supor que a gente comece agora essa turma 2 agora, vai começar no final de abril, né? Praticamente maio, né? Maio, junho, julho, quando chegar vamos supor que chegasse em junho, não acredito, mas se chegar em junho sair o edital, a gente encerra ali e mergulha na fase 2, tá? Só a gente vai ter que correr mais na fase 2 dependendo do que sair no edital, para dar tempo de cobrir a matéria toda. Tá? Então, isso foi boa pergunta. Assim, não tem. O que a gente está cobrando não é o valor de 6 vezes 180, é 180 por mês, o tempo, né, até no máximo 6 meses ou até o edital sair. Não tenho nada previsto para essa lacuna entre o final da fase um e o início do edital. Mas a gente pode pensar em alguma coisa, de repente, alguns temas específicos, como, por exemplo, georreferenciamento, que é um negócio que funcionou bem no concurso para o IBAMA, que a gente fez nesse último aí, um professor específico para esse tema. A gente encaixa alguns módulos assim, né, dependendo do tema e sem a obrigatoriedade de vocês fazerem ou não, a gente vai levantando e vai oferecendo durante esse período, vamos dizer,
em suspenso, tá? Porque o ideal é vocês não pararem de estudar. Ou até mesmo, se a gente consegue, assim, pô, um professor legal aí, especialista em concurso para dar aula de informática, por exemplo, aí a gente oferece. Vamos fazer um módulo de informática, quem quiser entra, quem não quiser não entra. Vai ficar uma coisa assim mais solta, mas, como eu falei, a gente não vai largar a mão de vocês, a gente vai estar sempre, né? Então, assim, não tem uma coisa, respondendo a sua pergunta, eu não tenho nada previsto para esse gap. Mas não vamos, obviamente, a gente não vai cobrar nada de vocês nesse período aí. Perfeito, perfeito. Até porque as matérias da área ambiental é um leque muito grande, né? É Então, muito quase grande, infinito, quase é infinito. muito grande, tá? É mais ou menos isso. E sei lá, vai que surge um outro concurso, Fábio, nesse período, com um edital, alguma coisa assim, e aí dá tempo de encaixar para quem quiser, enfim. Conhecimento é aquele negócio, né? Sempre tem para a gente oferecer, mas não temos nada programado para esse período, não. Perfeito, professor. Muito obrigado aí. Tá bom, gente? A gente vai ter que encerrar porque eu vou ter que encerrar aqui e dar aula para a galera aí que está esperando a aula hoje sobre enquadramento de atividade potencialmente poluidora. E, enfim, esse vídeo vai ficar gravado no YouTube. Mais uma vez, né? Se você procurar a gente lá no Instagram, tem todas as orientações para você entrar no nosso grupo de WhatsApp e pegar mais informação. E, de preferência, né, em tempo de começar a entrar para essa nossa turma, que vai começar na última semana de abril, em data ainda a ser definida, mas provavelmente na segunda-feira, depois daquele monte de feriado, e já começar com a gente aí logo de cara na turma 2. Tá Beleza, bom? obrigada. Então tá, gente. Quer completar alguma coisa, Vitor? Não, acho que não. Só dar as boas-vindas aí aos novos alunos e aos que já estão tendo aula, É, se fortaleçam aí e sucesso para todo mundo aí. Bom é que tem bastante vaga, então dá para pois a gente é. botar toda a turma dentro do INEA. Vamos lá. Vamos lá. Tá bom. Obrigado, Vitor. Valeu, Valeu, gente, um Fernanda, abraço. Fábio, Viviane, todo mundo aí. Obrigado.